Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana conosco, Diogo Moreira Carneiro, professor e consultor da Faculdade FIPECAF. Diogo, tema de hoje escolhido pela produção do programa, crescimento econômico. Recentemente, o IBGE divulgou uma alta de 0,2% no PIB do segundo trimestre. A segunda alta consecutiva foi uma boa notícia. A grande dúvida é um crescimento consistente ou é um voo de galinha? Muito bem. Esse segundo trimestre de crescimento, embora ele seja menor do que o crescimento anterior, né, que foi, se não me engano, de 1% no primeiro trimestre, mais puxado pelo agronegócio. Verdade. Né, esse segundo, embora seja um pouco menor, ele é um pouco mais consistente porque ele é mais espalhado. Então, quer dizer, a gente tem vários setores tendo um bom desempenho, né, ao mesmo tempo. A gente pode arriscar falar que a gente está fechando um pouco desse ciclo recessivo. Então, assim, agora que a gente tem essa sinalização, primeiro são 2 ciclos seguidos, né? São 2 trimestres seguidos de crescimento, então já é uma boa notícia. E o próprio perfil desse crescimento, ele já é diferenciado, então já permite a gente falar com um pouco mais de segurança que a gente está saindo de uma recessão efetiva. Então, quer dizer, é muito mais pela qualidade do crescimento, né, do que pelo número, né, efetivamente. Pelo tamanho, né? Exatamente. Então, vamos lá, é mais pelo perfil, claro, efetivamente. Agora, Diogo, né? a gente viu muito consumo nesse crescimento e pouco investimento. Exatamente. Esse é o medo do tal do voo de galinha, né? Que é o voo de galinha, que não se sustente ao longo do tempo. Então, por exemplo, por enquanto a gente tem uma capacidade ociosa enorme na economia, né? Então tem espaço para continuar crescendo do lado do consumo. Agora, esperamos que isso aconteça, a gente continuar com um crescimento consistente, invariavelmente vai esbarrar, né, naquela limitação estrutural que a gente tem no Brasil, né? Então a gente começa a ter de novo aquele problema de oferta, né, que é a questão da infraestrutura, né, e todo aquele lado da capacitação, efetivamente, de a gente ter uma produtividade que permita um crescimento consistente de fato, né, que dê robustez ao PIB e permita que o Brasil geralmente vá adiante, né? Então, por enquanto, a gente tem espaço para crescer, mas se não fizer a lição de casa, né, quer dizer, investimento, estrutura, a gente vai ter gargalo lá na frente, pode ter esse soluço, esse tropeço, né, que pode dar aquela redundância ali do voo de galinha, né, que nem você comentou. Tá. Agora, Diogo, o que pode dar errado aqui no curto prazo? A crise política, você acha que te assusta ainda ou há um descolamento da economia em relação à política? A gente gostaria que tivesse mais descolamento, né, mas a gente sabe que a grande armadilha para a economia, geralmente, ela é a incerteza. Então, quer dizer, se o cenário esperado ele é ruim, mas a gente conhece, né, o mercado ele geralmente precifica isso, né, e a gente se vira e bola para frente. O problema é quando tem essa incerteza muito acentuada que a gente está tendo no cenário atual, né? Então, não é só a questão do cenário político, né, de quem que está lá, mas o que esses caras vão fazer, né? Então, por exemplo, se a gente tem um cenário que a gente precisa muito de investimento, né, de reformas estruturais, e a gente não consegue implementar essas reformas, aqui, independentemente do tipo da reforma que sai, né, a gente precisa de alguma reforma. Sem dúvida. Claro que a gente tem reformas mais desejáveis, melhores, mas isso também depende do processo político. É difícil falar de economia sem falar de política. Sem dúvida. Né? A política ela deve traduzir o desejo da sociedade, né? Então a gente tem que falar que essas reformas elas precisam ser feitas e é isso que vai dar sustentação, né? Caso contrário, realmente a gente vai ficar nesse problema aí patinando, e aí tem essa questão da incerteza política e a gente está nesse cenário. Então isso daí se traduz em vários números, confiança, como é que o empresário ele reage. Então assim, a gente tem alguns indicadores, né, que eles estão todos apontando para um cenário melhor, mas realmente ano que vem tem eleição, a gente não sabe o que vai acontecer. Por falar em eleição, o que você espera desse debate econômico? Vai ser um debate econômico bacana, que a gente vai poder falar de projeto de país, de reformas, de ajustes, ou vai ser um fla-flu político que não leva a lugar nenhum? Infelizmente, o que está pintando aí não é um debate de muito alto nível, não, que a gente gostaria, né? Pelo menos a gente tem uma vantagem, vamos dizer, nesse cenário, que pacificou-se a necessidade de melhorias econômicas, né, de reformas. Então, quer dizer, isso é uma coisa que está um pouco fora da discussão política. Agora, quando a gente pega esse debate no nível mais raso, de ficar acusando, né, apontando o dedo, você acaba perdendo o foco do que é essencial. Então, quer dizer, a classe política acaba descolando daqueles que ela deveria representar, né, que é a população, e acaba tomando muitas vezes decisões que não são as melhores possíveis, ou pelo menos não refletem o anseio da população. Né? Então, quer dizer, isso acaba prejudicando. Então, quer dizer, esse debate, embora ruim, ele
não deve estragar demais, vamos dizer assim, atrapalhar demais a economia. Então, nesse sentido, a gente tem uma expectativa até que um pouco positiva, apesar do cenário não ser lá dos melhores em termos de discussão política no Brasil. Essa questão de polarização ela é muito negativa, né? Muito ruim, tira o foco do que é essencial. Verdade. Muito bem, Diogo Carneiro, professor, consultor da Faculdade Vipecaf, conosco nesta semana aqui no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. Um grande abraço e até lá.